Hoje vamos recapitular o filme chamado Freaks, Um de Nós. O filme começa mostrando uma escola vazia onde algo terrível aconteceu. A doutora Stern, que é terapeuta, chega e vê um buraco no prédio. Ela entra e encontra uma garotinha chamada Wendy aterrorizada com seus fones de ouvido laranja. A doutora a conforta e diz que tudo ficará bem. Muitos anos depois, podemos ver que ela agora está casada e tem um marido chamado Lars. Ela também toma comprimidos azuis depois de acordar. Eles têm um filho chamado Carl. Enquanto todos tomavam café da manhã, Wendy abre uma carta na qual mostra que seu aluguel está vencido. Depois do café da manhã, Lars leva o filho para a escola. Antes de sair, ele diz a Wendy para não se preocupar, e ela avisa que vai conseguir aquela promoção. Wendy está trabalhando em um restaurante-café com seu colega de trabalho chamado Elmore. Naquele dia, ela vai até a chefe e diz que trabalha lá há 3 anos e merece uma promoção. Sua chefe recusa e lhe dá mais trabalho. Quando vai jogar o lixo, ela vê que a mulher estacionou o carro em uma vaga para deficientes. Ela diz à moça para mover o carro, mas é ignorada. Perto do lixão, um morador de rua pede frango em troca de um pedaço de pão. A chefe de Wendy grita com ele e o assusta. Mas depois que ela sai, Wendy dá a ele o que sobrou do frango do saco. O morador de rua diz a Wendy que ela é uma de nós e vai embora. Ao voltar para casa, alguns membros de uma gangue tentam flertar com Wendy. Ela acidentalmente ataca o morador de rua da cena anterior. Ele se apresenta como Marek. Ele diz a ela que ela deveria parar de tomar os comprimidos azuis que vem tomando todos esses anos. Wendy fica confusa e pergunta por que ela deveria parar. Marek diz a ela que as pílulas estão suprimindo seus superpoderes. Ele costumava tomar, mas quando parou, descobriu que era invencível. Para provar, Marek pula da ponte. Wendy vê que ele ainda está vivo, mas um caminhão passa por cima dele. Wendy fica chocada e chama uma ambulância. Ela chorou na frente do marido naquela noite, pensando que o morador de rua não existia mais. Ela compartilha essa história com sua terapeuta, a doutora Stern. Ela aumenta a medicação de Wendy e diz para ela tomar 4 comprimidos em vez de 2. No dia seguinte, enquanto Wendy levava o lixo para fora, Marek aparece. Wendy fica chocada e pergunta como ele ainda está vivo. Marek conta a ela sobre seus superpoderes e lhe dá um endereço. Ele foge quando a chefe de Wendy chega. A chefe de Wendy a repreende, dizendo que ela deveria ser forte o suficiente para lidar com moradores de rua como ela. Ao voltar para casa, ela percebe que seu filho está sentado no parque em vez de estar brincando com os amigos. Acontece que ele está sofrendo bullying e eles tiraram seus sapatos. Wendy não pôde fazer nada e foi embora com o filho. Naquela noite, depois de colocar o filho na cama, ela vai ao banheiro para tomar os comprimidos. Mas desta vez ela os joga fora. Como resultado, ela não consegue dormir. No dia seguinte, no trabalho, ela entorta acidentalmente a placa de metal. Ela tenta consertar, mas torna tudo pior. Ela corre para esconder a placa de metal da chefe. Enquanto voltava para casa, seu colega de trabalho, Elmore, a interrompe. Ele tenta flertar com ela sem jeito e a convida para sair, mas ela diz que vai para casa. No caminho para sua casa, ela se depara novamente com os membros da gangue. Desta vez, Wendy decide confrontá-los. Um dos membros da gangue tenta se aproveitar dela, mas Wendy o domina. Ela também derrota os outros 2 caras com sua força. No dia seguinte, a doutora Stern a visita no trabalho. Ela pergunta a Wendy sobre os comprimidos que ela parou de tomar e pede que ela a visite. Posteriormente, focamos na história de Elmore. Sua mãe verdadeira morreu há algum tempo e seu pai tem uma nova namorada que ele chama de mãe, o que ela não gosta. Seu pai lhe cobra sobre não concluir os estudos e trabalhar como garçom. Elmore não gosta disso e eles acabam tendo uma discussão. Enquanto isso, a chefe de Wendy encontra a placa de metal quebrada e a repreende. Wendy fica com raiva e levanta sua chefe e a ameaça. Elmore vê que algo aconteceu. Wendy então decide ir ao endereço fornecido por aquele morador de rua chamado Marek. Ao chegar, ela percebe que se trata de um parque aquático abandonado. Ela entra e encontra suas próprias fotos, indicando que Marek a está vigiando. Ele aparece. E Wendy conta a Marek sobre seus poderes. Ele diz a ela que todos os políticos, médicos e pessoas comuns não querem que eles vivam com superpoderes. Eles os consideram malucos e dão pílulas que suprimem seus poderes. Marek considera esses malucos como sua família, mas Wendy diz a ele que já tem uma e vai embora. Mais tarde, ela vai ao consultório da terapeuta à noite e verifica que não tem ninguém e entra pela janela. Lá dentro, ela verifica os arquivos da doutora Stern.
e descobre que seu colega de trabalho, Elmore, também é um cliente. Enquanto isso, Elmore está lendo uma história em quadrinhos quando Wendy chega de surpresa em sua casa e diz para ele não tomar os comprimidos. No dia seguinte, Wendy vê novamente que seu filho está sofrendo bullying pelos colegas. Então, ela decide quebrar suas bicicletas e vai embora com seu filho. No trabalho, ela se depara com a mesma mulher que estaciona em vaga para deficientes. Desta vez, ela move facilmente o carro com as mãos. Então, ela vai falar com sua chefe pedindo novamente a promoção. E desta vez, sua chefe, com um pouco de medo, concorda. Após o trabalho, Elmore aparece do nada e mostra a ela seu poder de eletricidade por meio de uma lâmpada. Então, Wendy concorda em tomar uma cerveja com ele. No caminho, ela quebra um caixa eletrônico e rouba o dinheiro. Mais tarde, os dois conversam sobre seus poderes. Wendy conta que seus pais não a aguentaram mais e a abandonaram. Depois de quase se beijarem, eles foram para uma boate. Wendy vê alguns caras intimidando um casal. Ela vai lá e flerta com eles, atraindo-os para o banheiro. No banheiro, podemos ver que todos se divertiram muito com ela. Elmore também a ajuda usando seu poder. Ao chegar em casa, ela dá o dinheiro ao marido e faz algo inesperado. Mais tarde, Wendy e sua família se divertem muito na piscina. Enquanto isso, Elmore trabalha em sua roupa de herói, e sua madrasta aparece para zombar dele. Por outro lado, a Dra. Stern descobre sobre Wendy pelos caras que apanharam dela no banheiro. Wendy leva Elmore para Marek porque ele também é um deles. Ele mostra seu poder para Marek e ilumina o parque aquático. Marek então conta a eles sobre as instalações onde é mantido as pessoas como eles e traçam um plano para libertar todos das instalações. Em casa, Wendy diz ao marido que precisa fazer um turno extra e vai embora. Marek, Wendy e Elmore pegam uma van e vão para as instalações. Na van, Elmore mostra seu novo traje para todos. Nas instalações, Wendy avisa ao guarda que precisa ir ao banheiro. Ela pede que ele se junte a ela, o que acaba mal para ele. Elmore desativa todas as câmeras usando seu poder. Ao entrarem, eles avistam as celas e uma garotinha, mas o guarda amarrado consegue acionar o alarme. Todos tentam fugir do local, mas acabam sendo cercados pelos guardas. Elmore usa seu poder para derrubar todos os guardas. Wendy fica horrorizada com o que acabou de presenciar e posteriormente discute isso com Elmore, dizendo que não tinha necessidade de fritar os guardas. Marek diz a Elmore que ela tem razão. Foi por pessoas assim que acabaram presos. Marek revela que tentou usar seus poderes, mas infelizmente sua esposa e filha tiveram que pagar o preço. Depois que ele sai, Elmore convida Wendy para sair novamente, mas ela também vai embora. Quando Wendy chega em casa, seu marido está a esperando. Ele descobriu que ela não estava no trabalho e começa a desconfiar que ela está tendo um caso com alguém. Enquanto isso, Elmore tenta dar uma lição à sua madrasta. Ele diz a ela que sua mãe está na sala. Ele toca a música favorita dela. Com isso, a sua madrasta se assusta e foge. No dia seguinte, Elmore vai ao consultório da Dra. Stern e conta tudo sobre Marek. Com isso, os agentes conseguem localizar o esconderijo dele e o capturam. Elmore vai à casa de Wendy, onde estão dando uma festa na piscina para as crianças. Elmore confessa seu amor por Wendy e pede que ela fique com ele, assim como na história em quadrinhos onde Mega Woman e Electro Man são parceiros. Wendy o manda embora. Na rua, ele percebe dois ciclistas rindo dele. Então ele manipula o sinal para causar um acidente. Enquanto isso, o marido de Wendy, Lars, fica bravo com ela porque pensa que o amante dela apareceu na casa dele. Lars também revela que disse à terapeuta que ela interrompeu a medicação. Wendy fica com raiva e os dois começam a discutir. Ela também tenta contar a ele sobre seu superpoder, mas Lars a ignora e tenta ligar para a Dra. Stern. Então, Wendy o joga no chão e vai embora. Elmore, agora completamente transformado em um vilão, confronta seu pai. O velho pede desculpas a ele e o abraça. Wendy chega lá e testemunha o pai de Elmore sendo eletrocutado por ele. Wendy tenta confrontá-lo, mas ele a eletrocuta também. Mais tarde, Wendy acorda na mesma instalação onde a Dra. Stern tenta acalmá-la. Ela conta a Wendy sobre seu passado. Há muito tempo, o diretor de Wendy chamou a mãe dela para ir à escola. Ele pegou os fones de ouvido laranja dela, o que deixou Wendy muito irritada. Como resultado, ela joga a mesa em cima dele, fazendo um buraco na parede. Depois de lembrar o que ela fez, Wendy aceita seu destino e permanece nas instalações. Enquanto isso, a Dra. Stern conta o que aconteceu com Wendy e pede ao pai que leve seu filho ao seu consultório. Wendy começa sua nova vida em uma instalação onde toma pílulas para suprimir seus poderes. Ela percebe que Marek está ali, que não reage ao vê-la.
Wendy continua tomando seus remédios até que uma noite Elmore chega lá e lhe dá seus fones de ouvido laranja. Ela tenta chamar os guardas depois que Elmore ameaça sua família. Mais tarde, vemos que as luzes se apagam em todos os lugares, inclusive nas instalações. Agora que a porta está aberta, Wendy e outros pacientes da instalação fogem. Elmore vai até a casa de Wendy, onde é recebido pelo marido dela, que lhe dá um soco no rosto. Elmore diz que ele venceu e pede para segurar sua mão. Enquanto isso, todos na instalação tentam fugir. A doutora Stern tenta impedir Wendy, mas Marek a salva se sacrificando. Wendy dá um soco em sua terapeuta. Antes de morrer, ele confessa que já tentou se eliminar diversas vezes no passado, mas não conseguiu e pede que mostre aos outros o que é ser livre. Wendy chega em casa e descobre que Elmore está lá. Ela tenta impedi-lo, mas é dominada por seus poderes elétricos. Lars joga luvas de borracha nela e pede que ela limpe essa bagunça. Wendy então empurra Elmore com força. A eletricidade não a afeta por causa das luvas de borracha. Ela então dá um soco nele que voa pela janela, fazendo-o cair na piscina, onde é eletrocutado. Wendy decide que precisa se afastar de sua família para protegê-los da organização. Seu marido e seu filho aceitam que ela se afaste para o bem de todos. Stern e os agentes chegam ao local, mas só encontram Lars e Carl sentados em um banco com uma placa que diz "Alta tensão" no corpo de Elmore. Na cena final, Wendy observa sua família de longe e fala sobre como os super-heróis são considerados malucos porque as pessoas comuns têm medo deles. Wendy definitivamente assume seu manto de heroína e decide reunir todos os super-humanos que fugiram da clínica junto com ela, certamente para montar um grupo de super-heróis para poder deter a organização de uma vez por todas. Na cena pós-créditos, vemos o filho de Wendy ouvindo seu Walkman na rua enquanto parece ir para a escola. Porém, o mesmo grupo de crianças que o atormenta e faz bullying durante todo o filme retorna. Quando o menino parece que vai apanhar das crianças, ele se concentra e consegue levitar eles com a força da sua mente. Os meninos entram em desespero ao saber que ele também possui poderes. Espero que tenham gostado. Até a próxima.